e há tempo para todo o propósito debaixo do Feche céu. os olhos, Senhor nosso Deus, abre a porta da palavra, e a tua palavra tenha livre curso no nosso meio nesta noite. Os nossos lábios outra vez, que possamos aprender de ti nesta noite, em nome de Jesus, amém. Senta não, faz cara de profeta, voz de profeta, olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: olha, tem tempo de Deus na sua vida. Tem o tempo de Deus na sua vida. Pode tomar aqui você. Amém? Meia hora até 15 para as 9 para nós apresentar. Amém? Tempo de Deus. Amém? Tempo de Deus. Toda vez que a gente vai falar de tempo, claro que todos vão ler Eclesiastes, que não há texto na Bíblia melhor do que Eclesiastes para descrever sobre o tempo. E a palavra tempo, ela acontece na Bíblia 452 vezes. Se ela aparece 452 vezes, quase 500 vezes, Deus quer falar alguma coisa conosco através dessa palavra. Amém? Do Gênesis até o Apocalipse, você vai encontrar a palavra tempo. A primeira menção dela, por exemplo, alguém pode abrir, por favor, está no livro do Gênesis, no capítulo 17, o versículo de número 21. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Pela primeira vez acontece e aparece a palavra tempo na Bíblia. Ou se bater no telão primeiro, vocês acompanham comigo. 17, 21. Leia, Fernando. O meu conserto, porém, estabelecerei com Isaac, né? O qual Sara te dará nesse tempo determinado. Isso. No ano seguinte. Ah lá. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara dará luz nesse tempo. Está vendo? Deus estava marcando um tempo na vida da esposa de Abraão, Sara. Deus está determinando o tempo que ela seria mãe. Deus está dizendo: olha, não vai ser no tempo dela, não vai ser no tempo de Abraão, vai ser no meu tempo. E no ano seguinte, isso aconteceu. Então, tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo tem um tempo determinado por Deus sobre a face da terra. Às vezes nós não entendemos que Deus tem um tempo na nossa vida. Muitos, como diz o ditado aí, mete os pés pela mão. E nós temos uma história bíblica sobre isso, que é a história de Sara, por não entender o tempo determinado de Deus na vida do casal. É verdade ou não é? Deus promete um filho para Sara, ela ser estéril. Só que Deus promete um filho para ela depois que cessa o costume das mulheres. Se ela era estéril, não teve filho, no costume, quando cessa o costume, Deus faz uma promessa. Vai entender Deus. Nunca quer entender Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque se ela tem filho, quando estava acontecendo o costume das mulheres, era coisa natural. Por quê? Porque a mulher foi criada para ter filhos, para gerar filhos. Outras funções a mais, é claro, mas uma delas para ser mãe. Agora, depois que cessa o costume, e ela nunca teve filho quando tinha o costume, agora é o milagre de Deus, é verdade ou não é? Então não é obra humana, é tempo de Deus na vida de Sara. E há um tempo de Deus na vida de cada um, para cada coisa no nosso livro. Ela não entendendo isso, o que acontece? Ela oferece a sua ama, a sua escrava, ao esposo. E hoje nós vemos um conflito aí, proveniente dessa desobediência de Deus, proveniência do homem meter o pé pelas mãos. Qualquer hora a gente conversa sobre a guerra de Israel, dos judeus com os palestinos, judeus com os árabes. Ela provém desta metida de mãos pelos pés, ou pés pelas mãos de Sara e Abraão. Os dois são culpados. Vocês entenderam? Então nós temos que entender o tempo de Deus na nossa vida.
Amém. Abra, por favor, segundo livro dos Reis, capítulo 6, por gentileza. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 20. Só para vocês entenderem uma história que eu quero falar para vocês. Aleluia. Qual é o que o senhor quer dizer? Repitam comigo. Não é tempo. Não é tempo De brincar de crente Geazi. de brincar de crente Geazi. Vocês vão entender, vamos ler agora. Eu vou falar a frase toda. Acabou o tempo de nós brincarmos de crente Geazi. Tem crente Geazi, Rival? Vamos dar uma olhadinha pelo texto. Vamos dar uma olhada pelo texto. Vamos ler do versículo de número 6, capítulo 6, versículo 14 ao 20. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus Então o servo diz: ai meu Senhor, que faremos? E ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu a cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, e nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou A Samaria. 20. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a este os olhos para que veja. O Senhor lhe abriu os olhos para que visse, e eis que estavam no meio de Samaria. Por que o senhor leu esse texto, pastor? Aonde esse texto tem a ver com o tempo? O rei, escuta, o rei da Síria queria cercar Samaria, e toda vez que ele planejava alguma coisa, Deus revelava a Eliseu. Toda vez que o rei da Síria, vamos arrebentar com Samaria, aí Deus revelava a Eliseu. Eliseu ia lá e contava para o rei de Samaria: ó, vai acontecer isso. Aí o rei de Samaria ficava esperando o rei da Síria chegar, ganhava a guerra contra ele. Aí escuta, um dia o rei chama os seus súditos e fala assim: tem um traidor aqui no meio, tem um traidor aqui no meio. Aí ninguém se entrega, um servozinho vai lá e fala assim: meu senhor, rei da Síria, não tem traidor aqui não, é Eliseu. Ele serve um Deus que revela ele tudo. Quando a gente tenta invadir, Deus revela a ele, ele vai lá e conta, eles abrem estratégia e vence a gente. Aí ele manda assim: aonde está esse homem? Ele está lá em Dotã. Ele está escondido em Dotã. Então vamos lá e vamos cercar ele. Está Eliseu e o seu servo Geazi dormindo. Geazi acorda primeiro. Quando Geazi abre a porta e dá uma estribuchada, ele olha para baixo, que tinha? Exército cercando eles. Porque o rei da Síria está caçando Eliseu. Ele volta para dentro da palavra: acorda, meu senhor, acorda. Olha o que está acontecendo ali. Eliseu continua dormindo e fala: Senhor, abre os olhos deste moço, mostra para ele que maior que está conosco do que esse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Não adianta andar com o profeta. Não adianta seguir as orientações do profeta. Não adianta andar com o profeta.
Geazi andava com o profeta, Geazi confiava no profeta, mas Geazi entendeu que não era tempo de Eliseu morrer. Vocês concordam com o pastor, sim ou não? Não tinha a mesma fé que Eliseu. Estava lá, andava com o profeta, recebia a orientação do profeta Eliseu, mas não sabia que ele e Eliseu tinham um tempo determinado por Deus na vida dele. Não adianta você vir para a igreja, não adianta você falar de Jesus para alguém, se você está metendo os pés pela mão com Sara. Não adianta, querido. Você até confia no Senhor, mas a hora que vem a prova, se desespera. Deus tem um tempo determinado. Continue do mesmo jeito que a prova vai passar. Deus, aleluia. Isso, Fernando. O choro dura a noite inteira, mas pela manhã. Não adianta vir para a igreja e não ter fé. Não adianta olhar para o pastor e às vezes até gostar do sermão do pastor, mas não segue as orientações. Deus tem um tempo determinado para cada um de nós aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Você quer ver uma outra coisa? Esse mesmo Geazi, rapaz, a gente começa a ler demais a Bíblia, você começa a encontrar os defeitos. Esse mesmo Geazi, né? Aí você já viu a história de Naamã? Sim ou não? Todo mundo conhece a história de Naamã, leproso, amém? Aí, ó, vai lá e banha 7 vezes no Jordão e você vai ficar purificado. Aí Naamã, general do exército da Síria, também vai lá, se banha e fica curado, né? Aí ele se enche de presente, vai lá na casa de Eliseu, né? Vai lá na casa de Eliseu levar presente para Eliseu, joia preciosa, 25 num saco só sobre o animal. Os historiadores dizem que tinha 25 quilos de prata. Você bota um anelzinho de 8 gramas no dedo, fica tirando onda. Isso que é prata, 25 quilos, só no engornal, no nome do animal. Chega lá, Eliseu chama Geazi e fala assim, fala para ele, Deus já tinha revelado que ele estava trazendo oferta para, pagar pela bênção. Desce lá, Geazi, fala que eu agradeço, que Deus abençoe ele. Pode falar com ele que ele pode ir embora, não quero nada dele. Geazi desceu e falou, meu Senhor falou que não quer nada não, pode ir embora. Você está curado, vai agradecer a Deus. Naamã vira as costas e vai embora. Geazi vai lá e aí deu o recado dele. Daqui a pouco Geazi some da frente de Eliseu. O que é? Eu vou atrás desse cara e vou falar que Naamã desistiu e está pedindo 25 quilos de prata. Foi. A hora que ele meteu a mão, o que aconteceu? Lepra. Você não aprende não, Geazi. Não é possível, crente. Mas aqui correndo tem crente Geazi. Deus, aleluia. Não temos tempo mais de brincar de crente Geazi. Eu estou avisando. Entenda o tempo de Deus nessa noite. Teu nome de crente, pastor, por que não está entendendo que Jesus está às portas para buscar a sua igreja? Está levando uma vida de qualquer maneira. Deus está de olho em você, hein? O homem pode não ver, mas o Deus que você vê, o Deus que você serve, tudo vê. Você pode enganar o pastor, não tem problema. Eu não estou aqui para examinar a vida de ninguém. A Bíblia não manda o pastor examinar a vida de ninguém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Segurem. E tem endereço. E não vou dizer por que eu estou falando isso aqui, não. Não sei para quem, mas tem endereço. Deus não erra endereço. E nem adianta falar isso, não é para mim, isso era para quem está em casa. Não, Deus só fala com quem está presente. Fica ligado. Deus, aleluia. Aleluia. Geazi não pode ver uma oferta que ele vai atrás. Sangue do Cordeiro. Deixa ele. Não pode ver uma oferta que vai atrás. Não mete a mão naquilo que não é seu. Deus, Amém? aleluia. Amém? Quem entendeu a missão, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.
Pastor o quê? Crente, crente, crente. Seja um bom representante da perfumaria do céu. Deus, aleluia. Pastor, crente carrega o bom perfume de Cristo. O perfume de Cristo aleluia. Não fede não. Aleluia. Bota a sua viola no saco, afina a tua viola. O Senhor está de olho em você, estou te avisando. Deus, aleluia. O Senhor está de olho em você. E deu vontade de ler esse texto, bom perfume de Cristo. Onde que está? Quem sabe? Elival, não é para conversar não, meu filho. Você que é bom de Bíblia, onde que está? Bom perfume de Cristo. Sabe não, meu filho? Coríntios, 2 Coríntios. Agora vem, capítulo 2, versículo 15. Alguém pode ler, por favor? Me deu vontade de ler. Parece que não tem nada a ver não, mas tem sim. Aleluia. Quem achar pode ler. Está na tela. 1, 2, 3 e já. Somos o bom perfume de Cristo. Nós que se salvam e nós que se perdem. Amém? Vamos lá. Vamos exalar um cheiro bom. Cuidado. Seja o representante da perfumaria do céu. Mas seja autêntico. Vamos voltar. Amém? Vamos lá, queridos. Tempo. Geazi não entendia esse tempo. Mas larga Geazi para lá. É tempo de nós cumprirmos o propósito. Que propósito, pastor? Mesmo propósito de Esther. No princípio ela não entendeu. Mas logo em seguida ela viu que ela tinha que dar um jeito para salvar o seu povo. E o tempo era rápido. Ela não tinha muito tempo. Alguém abra, por favor. Livro de Esther, capítulo de número 4. Versículo 13 e 14. 13 e 14. 4 de Esther, 13 e 14. Pode ler. Então disse Mardoqueu que se tornasse a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todos te calares nesse tempo, se todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Amém? Ó, vocês conhecem a história de Esther? Um tio para. Como é que era o nome dele? Mardoqueu. Certo? Aí tinha alguém que não gostava de Mardoqueu. O nome é Amã, chefe da guarda do rei. E por que não gostava? Briga antiga deles. Dos dois, briga antiga. Aí Mardoqueu está lá na porta do rei. Quando Naamã passava, todos tinham que levantar para fazer continência para Naamã, para Amã. Por que Amã? Porque ele era o chefe da guarda do rei. Chefe da guarda do rei. E aquele Mardoqueu não faz continência para mim. Quando eu passo, ele não fica de pé para mim. Aí descobriu que Mardoqueu era judeu. Vou matar todos os judeus desse rei. Aí tinha uma rainha que não queria nada com a hora do Brasil, chamada Vasti. Um dia ela desobedeceu o rei. O rei falou assim: vou trocar a rainha. Fizeram uma eleição do rei. Vou encurtar. Quem foi escolhida? Esther. De quem ela era filha, sobrinha de Mardoqueu, judeu. Esther, judia. Nomeada rainha. Olha que coisa linda. Rainha. Agora ela tem moral. Agora, apesar do rei, ninguém se escandaliza não. Tem o harém dele, mas a preferida dele era a esposa número 1, era Esther. Mas ela só podia entrar na presença dele quando ele chamasse. Quando ele chamasse. Amã está fazendo um plano para matar todos os judeus. Todos os judeus. E Mardoqueu, o tio pai de Esther, descobre. E agora como é que ele fala para Esther? Aí vem o versículo: se ela não atentar, Deus vai dar livramento por outra mão. Mas ele consegue falar com Esther. E agora Esther vai entrar na presença do rei, que tinha que ser convidada. Deus orienta ela: faz um jantar, chama o rei e chama
Amã. Quando chama o rei, Amã é o chefe da guarda, tem que vir. Aí escuta, um dia vou encurtar a história. Ele vem para o jantar e ela conta tudo para ele. Rei, está acontecendo que tem aqui no reino alguém querendo matar todos os judeus. Todos os judeus. E nós temos que fazer alguma coisa. O rei vai para sua casa e naquela noite ele perde o sono. Aí ele pega os pergaminhos para ler. E lá nos pergaminhos está dizendo que um dia teve um complô para matar o rei. Mas teve alguém que descobriu o complô e foi lá e alertou: rei, estão fazendo um complô para te matar. Aí o rei descobre, corta o complô antes e não é morto. Ele está lendo e chega nessa parte dessa história: para que ele me matar, alguém me alertou e eu não morri. Peraí, o que fizeram para recompensar esse camarada? Aí ele chama o chefe da guarda, o ordenança, aquele que cumpre a ordem dele, o ordenança. Vem, Amã! Amã, o que você faria com alguém que descobriu um complô contra o rei e honrou o rei e não deixou o rei morrer? Ah, rei, eu pegaria o cavalo real. Amã está achando que é ele, ó. Eu pegaria o cavalo real, eu colocaria vestimenta real nele, eu colocaria sobre a cavalgadura do rei, e eu botaria alguém para puxar ele pela cidade, honrando ele, porque ele salvou o rei. Olha aqui, Amã, quem me salvou foi Mardoqueu, o pai de Esther. Você vai puxar o cavalo, leva a minha manta real e coloca sobre ele. Deus, aleluia. Olha aqui para mim, irmãos. Por isso que eu uso uma frase: Deus não é gente, não. Por quê, pastor? Porque a gente não faz tão certo assim. Se fosse gente, ia ter fofoquinha. Deus, aleluia, Jesus. Você vai puxar o cavalo para mais do que eu. Deus é perfeito. Deus, aleluia. E quando ele está lá fazendo homenagem, Esther está dizendo: ó, Amã fez uma forca para enforcar Mardoqueu. O quê? Fruto do jantar que ela convidou eles para participar. Final, puxa o cavalo, e quando ele termina de puxar o cavalo, enforquem Amã na forca que ele fez para enforcar os judeus. Se não vem por uma mão, vem por outra. Mas deu tempo de Esther alertar o rei. O povo dela estava correndo. Deus. Por que isso, pastor? Porque Esther entendeu o tempo de Deus certinho. Aleluia, oh glória. Ela não foi precipitada, ela não entrou de qualquer jeito sem ser chamada para presença do rei. Ela fez o jantar e foi o rei que veio para ela, porque era o tempo de Deus da libertação para os judeus daquela época. Entenda o tempo de Deus. Entenda o tempo de Deus. Quer ver? Uma outra. Vou terminar agora. Lembra de Sodoma e Gomorra? Quem está lá dentro? A família de Ló, não é? Vai lá, tira todo mundo. Mas a esposa de Ló não entendeu que era tempo de largar Sodoma e Gomorra para trás e não olhar para trás. Ela não entendeu que era tempo de não olhar para trás. E quando ela olha, vira estátua de sal. Cuidado, crente. Cuidado. Larga Sodoma e Gomorra para trás. Não olha não, porque se você perder o tempo, você vira estátua. É hora de olharmos para frente. É hora de olharmos para Jesus. É hora de entendermos Deus, que o relógio de Deus está para terminar a qualquer momento. E nós vamos ouvir o soar da trombeta. Você não está atento ao tempo de Deus. É hora de ficarmos atentos. Não é hora de olharmos para trás. Pastor, mas eu tenho um problema. Amém? Quem não tem problema, meu irmão? Quem não tem problema? O povo sai do Egito. Vai vir umas histórias na cabeça da gente, né? Eu já não sei nem onde está mais meu esboço. O povo sai do Egito. Aí escuta, eles levam
Olha, 39 dias para chegar até o Sinai. Aí lá no Sinai, até o Sinai, eles vão caminho igual um bando. Não tinha hora para almoçar, não tinha hora para parar, não tinha hora para ir na casinha, no banheiro, não tinha hora para nada. Lá no Sinai, Deus vai organizar isso como nação. Vai ou não vai? Lá no Sinai, Deus vai organizar isso como nação. A hora que eles já estão divididos em tribos, a hora que já tem cada tribo com o seu líder, com o seu maioral, Deus levanta, se não me falha a memória, eu não anotei isso não, mas está em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 2, se não me falha a memória. Quando está tudo organizadinho, Deus chama Moisés e fala assim: é tempo de partir. Larga o Sinai e pega caminho para a terra que eu prometi a cada um de vocês. Aqui, escutem, eles ficam um ano cravados no Sinai, só aprendendo com Deus. Quando Deus ensina tudo para eles, Deus dá a lei, Deus dá as ordens, Deus dá o tabernáculo, monta e desmonta, Deus dá a nuvem, Deus dá a coluna de fogo. Quando está tudo pronto, Deus fala assim: agora é o meu tempo de vocês caminharem. Agora vocês estão prontos para enfrentar o deserto. Vai! Levantem e vai! Levantem e toma caminho. Aleluia. Glória a Deus. Lê o versículo 13 e 14 do 2. Vai, Fernando, fica de pé aí. Capítulo 2, versículo 13 e 14. Levantai-vos agora e passai ao ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades-Barneia até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos. Eu falei, depois do deserto. Até que chegaram em 39 dias, depois 38 anos. Até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor, obrigado, lhes jurara. Olha para o pastor, nós já estamos um tempinho na terra, não estamos? A qualquer momento Deus vai soar a trombeta e dizer: é tempo, é o meu tempo de arrebatar a minha igreja. Quem não tiver atento, quem não tiver prestando atenção nos sinais, no que Deus tem falado, irmãos, você está perdendo o seu tempo da igreja. Você está perdendo o seu tempo da igreja. É hora de partirmos. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Está vindo mais aqui um pensamento. Vai para Jerusalém e ficar lá, até que do alto. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2? Atos capítulo 2. Fiquem lá. Aí os historiadores dizem que tinha para mais de 1000 pessoas. Mais de 1000 pessoas. Mas quem não desistiu foram quantos? 120. Os outros não entenderam o tempo de Deus. Aí a Bíblia diz que de repente, não é no tempo daqueles 120, não, 880. Aqueles 880 não entenderam o tempo de Deus. Aí a Bíblia entra assim: e de repente veio um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam, e viam línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Agora o engraçado que quando eles recebem o Espírito Santo, tinha um tempo determinado ali também. Aí depois que eles recebem, são revestidos, capacitados, aí o Senhor manda eles ir pregar o que eles tinham recebido. Ninguém fica dentro do tabernáculo, no lugar que recebeu o Espírito Santo, onde aconteceu o Pentecoste. Agora, gente, Samaria, Jerusalém, ou até os confins da terra, Deus tem um tempo para todas as coisas. Fica de pé comigo nessa noite. Deixa o esposo para um outro período aí, que isso aqui não foi, não. Aleluia. Amém? Todo o tempo Deus é bom. Entenda o tempo de Deus, irmãos. Olha aqui, ó. Olha ao redor o que está acontecendo. Para onde caminha a humanidade, irmãos? Para onde caminha?
Cada hora que você assiste um jornal, uma notícia pior do que a outra. Cada hora que você recebe uma notícia de uma família, de um parente, é pior do que a última. Fiquem atentos ao tempo de Deus, irmãos. A qualquer momento a trombeta vai soar. E tem muitos que não estão acreditando. Coloca a tua mão sobre o teu coração, em nome de Jesus. Feche teus olhos, aleluia. Pastor Luciano, pega um outro microfone aí, pastor, por favor. Deus, e pode orar ao Senhor, aleluia. Oh glória, oh glória. Meu Deus, nós te damos graça, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito conosco. Oh glória, damos graça, ó Deus, pela tua palavra nesta noite. Que essas palavras fiquem gravadas em nossos corações. E que cada dia, ó Deus, possamos colocar em prática, ó Pai. E que possamos estar despertados, ó Deus, para o arrebatamento. Ó Deus, prepara cada dia a tua igreja para o encontro contigo, ó Deus. Nos ajuda, nos dê força, nos dê discernimento, Senhor, para vencer os dias maus. Fica conosco, nos revestindo com teu Espírito, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Quando você recebe essa palavra, diga amém. Amém. Vamos aos nossos assentos. Eu quero convidar a irmã Francisca, irmão Luiz Cláudio, Lucinéio, Rômulo. Pode trazer a pequenininha também. Traga a Maria Vieira dos Santos aqui para nós, por favor. Isso. Tem mais alguém com vocês, Rômulo? Não? Vem aqui, minha filha. Vem cá, você está na sua igreja. Vem cá. Isso. Sobe aí, Rômulo. Como é que chama a outrazinha, irmã Lucinéio? Nicole e Maia, olha que beleza. Amém? Fica aqui, irmã Francisca e irmão Luiz Cláudio. Pastor Raimundo, pega o microfone ali. Eu queria pedir a vocês dois que ouvissem, é rápido, é 2 versículos só, a leitura que o pastor Raimundo vai fazer. Vejam, meus irmãos, em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 22, depois nós pularemos para o 26, que diz assim: E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém. Bênção, irmãos, né? Um homem, um ancião, que era igual um pastor nos dias atuais, está dentro do templo. E ele já está de idade muito avançada. E ele faz um pedido ao Senhor: Senhor, não deixe meus olhos fecharem, sem antes ver a tua salvação. Ele estava se referindo ao nascimento do Senhor Jesus. E um dia, depois dele fazer essa oração, quem entra naquela igreja, quem entra naquele templo? José e Maria. Porque estava na lei que ao 8º dia a criança deveria ser levada ao templo e apresentada ao Senhor. Então nós não batizamos criança, porque a Maia, ela está no seu estado de completa inocência. Quem responde por ela é vocês dois. Se acontecer qualquer coisa com ela, Deus vai cobrar de vocês dois. A Bíblia diz assim: olha, ensina a criança no caminho que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Deus dá sabedoria a vocês dois para criar Maia na presença do Senhor, para ela crescer em graça, em sabedoria e em obediência a vocês dois, em nome de Jesus. Amém. Um dia ele está no templo e entra um casal, José e Maria, trazendo o menino Jesus. Ele pega em seus braços, igual eu vou fazer com a Maia, e ele apresenta o Senhor. E depois que ele faz isso, ele fala assim: Senhor, agora pode fechar meus olhos, que ele já viu a tua salvação. Segundo os historiadores, a Bíblia não diz
que não passa 3 vezes, Simeão é o nome dele, ele morre. Mas os olhos dele não fechou sem antes ver o menino Jesus. Amém? A igreja se coloque de pé, por favor. Se vocês concordam que eu pegue a Maia nos meus braços e vocês vão estender a mão para cá, para nos ajudar a abençoar esta cordeirinha do Senhor. Vocês digam amém? Amém. Deus, aleluia. Olha que lindo, irmãos. Cabeluda que eu sou. Olha, você não se sinta obrigado, mas erga suas mãos para cá, aqui. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu tenho a tua cordeirinha nos meus braços, Senhor amado. Jesus Cristo, cobre a Maia com teu sangue. Cobre a lentezinha da Maia. Oh Deus, aleluia. Jesus, cobre a lente de Maia. Sim, meu Deus. Guarda, Senhor, essa criança, Pai, em nome de Jesus. A vida, a alma de Maia. Separa a Maia para ti, Senhor. Eu quero ser profeta e dizer que eu tenho a levita, uma cantora, uma adoradora a ti aqui nos meus braços. Da Rosinéia Romo, sabedoria, discernimento para criar ela. Deus, aleluia. Da sabedoria dos pais, ó Deus, nos dias tão difíceis, em dias, Jesus, tão terríveis, que ela seja separada. Esconde a Maia na venda da rocha, livra dessas mazelas mundanas, dessas enfermidades doidas que aparecem por aí. Cobre o corpinho dela com o teu sangue. Jesus, toma nas tuas mãos. Pastor Raimundo, segura aqui para mim. Continue com as suas mãos estendidas. Deus, aleluia. Senhor da glória, eu te apresento a Maia. Maia, eu te apresento o Deus a quem você deve servir. Deus, aleluia. Guarda essa criança e cobre com teu sangue, Senhor. Eu apresento a ti, certo da vitória dos teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará. Deus abençoe o casal, Deus abençoe a irmã Francisca, irmão Cláudio, Deus abençoe a toda a igreja no tempo de mais terminado agora, amém? Amanhã, quarta-feira, tem ciclo de oração aqui, começando às 8h30 da manhã até às 11h, amém, irmã Denise? Tem. Na quinta-feira à tarde tem culto de libertação e à noite a Santa Ceia. Não deixe de vir a Santa Ceia. Feche teus olhos, Senhor nosso Deus e eterno Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo curso bíblico da tua palavra entre Deus, nós. aleluia. Faça-nos a entender o Senhor, entender o teu tempo. Leva-nos debaixo da tua paz, dá-nos um retorno tranquilo e abençoado aos nossos lares. Nós oramos a ti agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, e junto nós dizemos amém. Cumprimento o irmão que esteve ao seu lado. Deus te abençoe, boa viagem. Deus te